Bom, vamos lá. Então, agora nós vamos falar um pouquinho a etapa que é referente, né, ao que eles definem como defesa de TCC, tá? Eu vou estar explicando aqui para vocês, e aí qualquer dúvida, vocês podem interromper e já perguntar para não deixar passar, tá? Bom, primeiro, tá? é, as atividades com relação à pontuação que vocês tinham que buscar, né, tentar alcançar pelo AVA, né? Então, o tutor orientador de vocês, e a atividade 2, né? Ele orienta e ele avalia. E vocês hoje já têm uma pontuação somando duas atividades, tá? E agora vocês vão para o que a gente chama de terceira atividade. E essa atividade, ela é pontuada e avaliada pela instituição local, tá? É, e é de coordenação, né? Podemos dizer assim, definição de como vai ser, né? A partir da coordenação do curso, tá? E juntamente com o colegiado de curso e o NDE. É, bem básica, tá? Esse procedimento agora é, de fato, um procedimento regional, né? Da unidade daqui, em Anguera São Luís, porém a gente continua assim. Então, aquele calendário que tem no manual de vocês, tá? Ele continua sendo válido. Então, eu vou ressaltar algumas datas bem importantes, tá? E para que a gente continue aí, tá? Esse processo avaliativo do TCC. Bom, primeiro ponto importantíssimo, independente de como eu vou realizar essa atividade, tá? Todo aluno, para se tornar apto para chegar, tá? Nesta atividade, ele precisa obrigatoriamente enviar a sua versão final do seu trabalho escrito, porque a atividade 1 e 2, tá? Ela compreende todo o artigo, né? Toda a parte escrita do trabalho. Por isso que essa atividade agora a gente chama de atividade de defesa, né? Que ela está relacionada à sua defesa oral da sua parte escrita. A parte escrita já foi avaliada, tá? Pois bem, então, agora você tem a obrigação de enviar a versão final, corrigida segundo o que o tutor pediu da atividade 2, né? Que ele colocou de feedback. Se colocou, pediu para corrigir alguma coisa, corrija agora, tá? Vai ser em PDF. Então, a atividade 1 e a atividade 2 vocês enviaram em doc, né? Formato doc, que é no Word. Agora, essa é a versão final, não se altera mais. Estou enviando para a coordenação a versão final do meu artigo. Eu vou colocar a versão PDF, tá? Isso é regra, isso está no manual, tá? Então, obrigatoriamente, você precisa abrir a atividade de defesa quando receber o feedback da atividade 2, fazer as correções solicitadas, se solicitadas, tá? Gerar o arquivo PDF e enviar lá na aba Atividade de Defesa até o dia 18/11, tá? Então, essa data que ela precisa ser seguida, tá? Professores, se eu não enviar essa atividade, tá? Em PDF até o dia 18, tá? Por mais que você tenha a pontuação mínima para alcançar e seguir para a próxima etapa, o campo de lançamento de nota, o sistema não libera para a gente lançar, tá? Então, você fica com essa pendência, automaticamente o seu nome não aparece para lançamento de nota da atividade de defesa. Então, é um pré-requisito, tá? Que você envie a versão final em PDF.
E isso está descrito no manual, então não deixe de enviar, né? Por exemplo, no semestre passado teve um aluno que perdeu o prazo, não se atentou, perdeu o prazo, tá? E aí ele teve que solicitar junto à instituição, protocolar, né? Fazer uma justificativa, tá? Essa justificativa não é a coordenação nem a diretoria local que defere, aí foi para a coordenação nacional de TCC, solicitando para ele enviar esse PDF para que fosse aberto o sistema de nota e fosse lançada a nota dele, né? Então, ele teve o semestre encerrou e a gente só conseguiu resolver a situação dele em outro semestre, tá? E por um processo extremamente burocrático, né? O que pode perder colação de grau, enfim, várias coisas que podem acontecer, né? E a gente nem tem a certeza se eles vão aceitar, né? Ou se vão dizer assim, não, vai repetir a disciplina, né? Então, a gente não tem como garantir isso, tá? Então, não deixem de seguir essa data aqui de 18/11 para envio da versão em PDF. Bom, tá? Então, você tem a atividade 1, você enviou a atividade 1, depois você enviou, depois que, tá? Você tiver tudo completinho, a atividade 2, você vem para essa aba aqui, atividade de defesa, e envia essa atividade de defesa, tá bom? Nunca se esqueça, ela precisa ser, tá? Bom, então, como essa atividade aqui de defesa, ela é, né, de deliberação da coordenação local, tá? Tanto da instituição quanto das coordenações de curso, tá? O que a DUNDE optaram por possibilitar para o aluno, tá? Então, para alcançar essa nota, o aluno tem a opção, tá? De escolher apresentar, que é o processo normal, realizar a defesa oral do seu TCC, tá? Ou realizar a publicação, tá? Para a coordenação, para que essa pontuação seja lançada, tá? Então, é opcional, você não é obrigado a publicar, mas você é obrigado, tá, a escolher uma dessas, tá? Ah, professora, não quero publicar. Sem problema nenhum, você vai responder que não quer publicar, ou seja, né, você vai marcar que você quer apresentar, fazer essa defesa oral, tá? E aí a gente vai marcar a banca com os professores, tá? Que já tem os dias aqui, em algum desses dias e horários, tá? E você vai para a sua defesa oral e o professor, a banca de professores vai avaliar a sua, tá bom? E aí a sua pontuação vai variar, tá? De acordo com a avaliação. Bom, então, só trazendo aqui, tá? Com relação a relembrar a questão das datas, tá? Então, o envio da atividade 3, ela é até 18/11, então, isso é um calendário nacional, encerra lá, a gente não tem o que fazer, a gente não tem autonomia para reabrir essa atividade. Deixem de fazer isso, tá? Tanto que você precisa enviar isso até dia 18/11, porque a gente só pode dizer para você que você pode ir realizar, né? Se você... gente, desculpa, esse calendário aqui não é o de vocês. Eu vou ter que inserir aqui o outro. Só um instantinho. Não é esse. Deixa eu só pegar aqui, só um instante. Ah, aqui. Bom dia, prof do meu coração. Bom dia. Desculpa aí a voz, gente. Deixa eu só colocar aqui o calendário de vocês, que eu peguei o errado.
Acho que eu troquei, não destroquei. O que tu entrou atrasado? Tava dormindo, professor. Ah, rapaz. É, pronto, tá aqui. Deixa eu até corrigir. Sei o que eu fiz aqui. Eu troquei esses calendários, mas vamos. Ah, compartilhar aqui novamente. Então, vou até corrigir, porque eu tinha ajustado essa aula. Não sei o que a professora fez e ficou pelo calendário, ficou antigo. Enfim. Então, esse envio aqui que eu falei que era 18, não é 18, é 25/11. Segue o mesmo raciocínio, tá? Atividade de defesa, as opções continuam a mesma, tá? Então, você tem aqui, ó, tá? O envio do arquivo para a atividade de defesa, tá? Ela precisa acontecer até 25/11, tá? E aí, até 23 horas e 59 minutos. Depois disso, o sistema gera uma listagem dos alunos aptos para a coordenação, tá? E isso está vinculado justamente a esse envio final aqui do PDF, tá? Por isso que o período, tá, dessa liberação, dessa divulgação aí, ela acontece, tá, no dia 25 também. Então, depois que encerra o envio, eles liberam essa listagem dos alunos aptos. Claro que tem uma pontuação mínima, mas tem que ter enviado o arquivo PDF. Pois bem, sendo assim, a gente segue para o período destinado à realização das bancas, tá? Esse período de realização da banca é um período também de calendário nacional, tá? Observem aqui, ele é de 26/11 até 10/12, tá? E aí, cada instituição como coordenação pode definir, de acordo com o seu calendário, tá? Disponibilidade de banca, quais são os dias que vão acontecer essas bancas, tá? E a gente já tem isso definido, eu passo para vocês aqui também. Aí, só um instante. Um instante. Saiu aqui de novo para mim, só um instante, gente. Jesus, cadê?
Se agora vai. Tá aparecendo para vocês, tá? Não. 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 Tá, Agora sim. foi? Ótimo, graças a Deus. Então, eu estava falando da data. Bem, então, a data de período para defesa, ela também segue calendário nacional. A gente pode escolher qualquer data dentro desse período, só não pode ultrapassar esse período, tá? E aí, cada coordenação, instituição vai definir dentro da sua logística quais seriam as melhores datas, né? Também por quantidade de alunos, quais eram as datas de defesa. Bom, quem optar por publicação, tá? Eu vou enviar um questionário para vocês lá no grupo, só para que vocês digam, professora, vou botar meu nome, né? Gabriele Pires da Silva Brasil, eu vou optar por apresentar, não, vou optar por publicar, só para que a gente consiga e já pré-definir, tá? As bancas para quem optar por fazer a defesa. Então, a gente já deixa isso já pré-organizado, né? Ver a disponibilidade dos professores para realizar a banca, horário, sala, essas coisas, tá? Então, a gente já deixa uma pré-banca já organizada. Tá? Então, eu vou enviar um forms rapidinho, só para vocês colocarem o nome de vocês a opção que vocês escolheram, tá? Quem escolher essa publicação precisa enviar o trabalho de acordo com o que é exigido pelas editoras. Pode ser a editora Pascoal, que dá maior possibilidade para vocês de publicação. Ah, professora, eu posso mandar em outro local? Pode, tá? Pode, ficar à vontade, tá? Desde que você consiga comprovar a publicação, né? O aceite do seu trabalho neste local que você escolheu, tá? A única coisa que a gente precisa que isso aconteça para que seja validado pela instituição, tá? É que a sua publicação precisa ser o nome do aluno e como coautor fica um preceptor ou um professor da instituição, tá? Dentro da publicação. Bom, aí segue aquele material, quem assistiu, quem conseguiu ter acesso à live, tem um material que o Eduardo, que é acho que ele é o editor responsável, me passou, eu compartilhei com vocês lá no grupo também, então ele disse que ali tem um esse processo de publicação, tá? Tem também o WhatsApp da editora, ele disse que pode, em horário comercial, fazer qualquer pergunta que eles irão responder. Eu escutei até algumas perguntas na live, que pode ser algumas dúvidas de vocês. Teve um pergunta assim, eu vou mandar o meu TCC igual está lá, né? Tipo, essa versão final para a editora. E eles, não, você tem que adequar o seu TCC de acordo com as formas, formato, né? Exigido pela editora. E não sei esse período, mas vocês podem verificar junto lá no sistema, com ele, né? Mas eu lembro que no semestre passado, os alunos me falaram que tinha um arquivo modelo, que nem vocês têm lá no TCC, que a editora também disponibilizava um arquivo modelo. Deve ser da mesma forma, tá? No semestre passado, semestre passado e retrasado, os meninos também não tiveram dificuldade de realizar esses ajustes. Na verdade, antes de ser em formato em artigo, né, porque esse TCC2 antes não era formato artigo, como vocês fizeram agora.
era um formato de monografia comum, então os meninos tinham que transformar em artigo para poder, né? Então, agora, como ele já está em formato de artigo, provavelmente esse ajuste deve ser pequeno, né? Não deve ter tanta diferença, não. Bom, quem optar, aí eu envio um outro link depois, que o nome e qual a forma que você optou de realizar essa etapa, eu vou enviar um link para aqueles que optaram por publicar. E aí vocês vão inserir nesse link, tá, a declaração que a editora vai dar para vocês de que o trabalho foi aceito para publicação. Tá? Aí vocês vão enviar esse documento para que a gente tenha isso como eu posso dizer assim, um documento oficial de que vocês fizeram o processo. O Eduardo também passa para a coordenação, tá? Uma planilha daqueles alunos por curso que fizeram o processo completo lá na editora dele. Bom, essa atividade, ela tem um peso de 4.000 pontos, né? Então, professor, eu tirei nota máxima na atividade 1, tirei nota máxima na atividade hora. Infelizmente precisa, porque você não alcançou a nota mínima para poder você passar, podemos dizer assim, né? Na disciplina. Bom, com relação à publicação, se no final vocês tiverem alguma dúvida e eu conseguir tirar, tá? Eu posso tentar ajudar, mas eu não tenho muito, não sei muito sobre as regras da editora, tá? A única coisa é que fica como uma opção, tá? Que eu posso garantir para vocês, dentro do curso da nutrição, tem a opção de você fazer essa publicação e aí você não realizar a defesa, tá? Trabalho. Essa defesa acontece de forma presencial, tá? Então, vai ter uma banca de professores para avaliar a sua apresentação e dar a sua pontuação de 0 a 4.000 pontos. Os dias já estão pré-definidos, a realização dessas bancas, tá? 5 do 12, 7 do 12 e 11 do 12, tá? Então, se você optar por apresentar, pode ser qualquer um desses dias, você vai ficar sabendo com antecedência, tá? O dia, o horário, né? Então, a gente disponibiliza, eu disponibilizo, a professora Kalina também, tá? Uma planilha, né? Com o nome do aluno, a data, o horário exato, tá? A avaliar o seu trabalho e a sala que vai ser essa defesa, tá? As defesas, elas são públicas. Públicas em que sentido? Professora, eu tá? Não tem essa opção, tá? A defesa, ela é pública. Qualquer pessoa pode entrar e assentar lá e assistir a sua defesa, tá? Tem gente que não convida, mas se tiver alguém lá, algum aluno, porque essa planilha ela é disponibilizada, né? Então, se o aluno quiser ir lá olhar, os meninos do próximo que estão lá né? Eu quero ir lá saber como é que é, tá? Então, o acesso é livre. Banca. Como eu falei para vocês, é, é, a parte escrita do trabalho de vocês, segue a ordem do AVA, tá? Ele já foi avaliado pelo tutor orientador de vocês na atividade 1 e 2. A atividade de defesa, tá? Ela foca apenas na sua defesa, tá? Na sua apresentação. Então, como é que acontece? Tá? Então, a gente já tem os critérios, você sabe quais são os critérios pelo qual você vai ser avaliado. Então, os critérios são clareza e objetividade na apresentação, capacidade de síntese, vale de 0 a 500 pontos, sequência e lógica
de 0 a 500 pontos, domínio do tema selecionado pelo acadêmico de 0 a 1.000 pontos, linguagem e expressão de 0 a 500 pontos, pontualidade e uso adequado do tempo para apresentação de 0 a 1.000 pontos, arguição, que é realizado pela banca, né? Então, ao final, pode questionar, e aí a gente vai avaliar o seu para a resposta, de 0 a 500 pontos, tá? Professora, qual é o tempo de defesa, tá? Qual é o tempo de defesa de cada TCC, tá? Então, o tempo de apresentação, ele é de 15 minutos, tá? Você tem 15 minutos para poder fazer a defesa oral do seu TCC. A gente tem uma tolerância, né? Então, a variação ali que a gente consegue é aceitável, podemos dizer, né? 2 minutos para mais, 2 minutos para menos, né? Então, se você fizer nessa variação, você não recebe nenhuma punição, né? Com relação à pontuação do tempo, tá? Então, você pode fazer, por exemplo, 17 minutos, ou pode fazer 13 minutos, tá? Então, eu fiz 13 minutos, em 13 minutos a minha apresentação, então, você não pode ser punido pela questão do tempo. 5 minutos para a arguição da banca, a ação, tá? Usar a penalidade máxima definida, tá? Então, aquele aluno que faz uma defesa oral menor ou igual a 5 minutos, tá? Ou defesa maior ou igual a 20 minutos, tá? Automaticamente ele a gente tira 0, tá? A gente não faz nem a avaliação dele, a gente interrompe a defesa e finaliza ali. Tá? Professor, isso já aconteceu? Já, tá? Então, teve caso de não sei como, mas fez menos que 5 minutos de defesa, tá? E aí não tem o que se fazer, a gente encerra a banca, tá? E ele assina ali a presença e pronto, tá? Então, no caso, isso faz com que o aluno vai ter que repetir a disciplina, né? Porque mesmo que ele tenha tirado nota máxima na parte escrita, ele só vai ter 6.000 pontos, o que não permite ele passar na disciplina. Bom, ainda sobre essa questão da apresentação, é disponibilizado o data show apenas, então você traga tem por responsabilidade de trazer o notebook ou outro acessório, não sei, que você vai precisar para poder apresentar o seu trabalho. Então, chegue antes do seu tempo, verifique, né, se cabo, está tudo ok, né, está conseguindo colocar, espelhar para sua apresentação. Bom, slide para a defesa, capa, né? A gente dá as orientações do que deve ter nesse slide, então, nome da instituição, curso, título do trabalho, nome do aluno, nome do orientador, tá? O orientador é o orientador tutor de vocês, tá? Aquele lá do AVA, tá? A data que a gente dispõe também no slide, não é a data completa, é São Luís, né? E o ano que a gente está. As fontes que você deve utilizar para montar a apresentação é Calibre ou Times ou Arial, né? Que são orientações. Tamanho da fonte, tá? A gente indica que use acima de 25 ou 30, tá? Para que tenha uma situação que eu, como observadora, né, como plateia, consiga assistir, mas também consiga ler, assim como você também, para que não atrapalhe o seu processo de apresentação. Como orientação, eu digo que evite aqueles slides muito poluídos, cheios de texto, onde você vai chegar lá e vai só ler, né, isso, consequentemente, vai impactar na sua nota de apresentação, porque não tem domínio de conteúdo, tá? Após essa primeira slide, que é a capa, né, você vai precisar apresentar
tá? Justificativos, objetivo, metodologia, resultados e discussão, tá? As referências que foram utilizadas na apresentação, tá? Não se esqueça que um dos pontos do avaliativo da defesa é justamente a capacidade de síntese. Bom, e a capa, né, de defesa de apresentação desse estilo, então eu vou ter o nome, deixa ali, tá até trocado, tá? Anhanguera e Pitágoras, né? Faculdade, né? Você tem que botar o nome da faculdade, o nome do curso, o título do seu trabalho, aluno, orientador, São Luís, então essa é a capa do seu TCC, né? Seria o primeiro slide. Logo em sequência, você vai o quê? Apresentar justificativa, objetivo, metodologia, resultados e discussões, e só, né, um slide com as referências utilizadas na sua defesa, tá? Bom, aí eu deixo aqui algumas dicas, né, minha para vocês, né, para quem vai querer fazer essa defesa. Então, faça seu material com antecedência, né, elabore seu slide com antecedência, revise seu material, se tiver algum coleguinha ou o irmão, um primo, alguém que você considere parceiro, que possa também ter um tempinho para ler, né, esses slides, que a gente fica viciado e a gente acaba deixando passar alguns erros, né? Então, faça o seu material com antecedência, observe, né, o design, a didática, né, a estrutura, qual você está optando por apresentar esse material. Treine, 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 treine de novo, treine mais uma vez, tá? Verifique, porque você tem tempo critério, tá? Tanto de pontuação como de eliminação, podemos dizer assim, né? Candidato, né? Então, do aluno, no caso, ele pode zerar do tempo que ele realizar essa apresentação. Tá? O treino define esse processo, tá? É treinar, 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 observar o tempo, marcar o tempo até que você se sinta seguro para poder ir para a sua defesa. Tá? Se possível, grave, depois assista a si mesmo, né? Identifique ali o que você não gostou, o que você percebe que pode melhorar, que fala que você tiraria, que fala que você iria inserir, tá? Se você estivesse se avaliando, tá? Outro ponto, cuidado com a linguagem utilizada, não se praticamente, eu digo que são nutricionistas, então observem que existe aquele momento que a gente vai estar com a comunidade, a gente vai utilizar termos, né, mais, podemos dizer assim, singelos, mais comuns, para que eles nos compreendam. Aqui é uma apresentação formal, onde você vai estar falando com pessoas, tá, tão profissionais quanto vocês, da mesma área. Então, vocês não precisam utilizar os termos científicos, os termos técnicos e falar adequadamente, tá? De todas, eu dou isso, falo isso para todos os meus orientandos, né? Porque é uma etapa. Eu sempre digo para assim, olha, vai ter uma banca, vai, né? Vai ter uma banca de professores ali avaliando, vai. Mas essa banca, realmente, sim, né? Mas não foi ele que fez seu trabalho, não foi ele que realizou sua pesquisa, não foi ele que construiu seu material. Então, ninguém sabe mais do seu trabalho do que você mesmo. Então, se empodere dessa afirmação. Compreenda isso, eu tenho domínio, o trabalho foi eu que fiz, eu sei o que está em cada página, né? Eu sei que eu passei para construir isso aqui, eu sei exatamente, tá? Então, isso eu sempre digo para que vocês percam desse processo, tá? Por fim, eu desejo que vocês defendam bem seu TCC, se essa for a escolha de vocês, tá? E para que vocês, né, tirem as dúvidas de vocês, as que eu souber, claro, né? Vou tirar, principalmente com relação à publicação, eu acho que alguns devem ter dúvida com relação à publicação, eu talvez não saiba tirar todas, mas posso tentar ajudar. Com relação a tudo que vocês tiverem de dúvida, eu com certeza vou poder tirar,
por causa que é isso algo, de fato, de domínio da instituição. Já a publicação, né, é algo que você faz externo e traz a comprovação para a instituição. Me digam quais são as dúvidas de vocês. Bom dia, professora Gabriele. Aqui é a Tainá. Sobre o slide lá onde a gente vai colocar os resultados encontrados, a gente tem que colocar tudo ou a gente pode fazer tipo um resumo para poder colocar no slide para não ficar muito grande? Bom, Tainá, é complicado tu colocar tudo, né? Eu estou dando aqui posso dizer a minha opinião, né? É complicado qualquer situação a gente colocar todos os resultados. Imaginei aí, eu fiz uma tese mais de 100 páginas, mas eu só tinha 30 minutos para apresentar. É impossível colocar tudo que eu tinha escrito, né, no meu slide. E aí que entra justamente o item de avaliação de vocês com relação à capacidade de síntese. Então, vocês precisam saber selecionar, dentro do material que vocês elaboraram, aqueles que são mais importantes e mais representativos do que vocês têm escrito ali, né? Eu, por exemplo, professora, eu trouxe um monte de autor, falo várias coisas, eu vou precisar, não coloque os parágrafos inteiros, citem os autores, tá? Falem o que eles dizem, tá? Não coloquem parágrafos inteiros para vocês lerem, não coloquem todos os resultados. Você precisa demonstrar, tá, domínio de conteúdo. O seu arquivo escrito vai ser olhado, então a gente já vai saber o que tem lá, então a gente vai conseguir avaliar se vocês fizeram ou não, né, tiveram ou não uma capacidade de síntese adequada para que a gente conseguisse compreender a defesa de vocês com relação ao conteúdo que está escrito. Deu para entender? Sim, deu sim. Era só essa minha dúvida e como ia ser feito o slide, mas a senhora já colocou aqui como é que tem que ser feito. Isso. Mais alguém? Dúvida de defesa, né, da apresentação ou quanto ao processo de publicação? Professora, bom dia. Em relação, depois que a gente colocar no AVA, era algum documento do AVA para a gente fazer a publicação ou não? Pode já publicar em seguida? Não entendi. Ava. Está travando aqui. Vou falar. Você vai colocar o arquivo em PDF na terceira atividade, não é isso? Sim, o aluno tem a obrigação de colocar o artigo em PDF na terceira atividade. Perfeito. Aí, logo em seguida, pode estar colocando para publicar? Você pode estar colocando seguindo as regras. Sai uma listagem dos alunos aptos, né? Mas provavelmente você sabe a pontuação que você tirou na atividade 1 e atividade 2, né? Então, Isso. vamos lá. Vamos lá, deixa eu para vocês. Professora, como é que é montada essa lista de alunos aptos, tá? A lista de alunos aptos é aqueles alunos que têm a pontuação mínima, tá? Necessária para ir para a última etapa, que é essa que a gente chamaria de atividade 3. O que seria essa pontuação mínima necessária? Vamos supor, a atividade 3, ela vale 4.000 pontos, tá? O aluno precisa tirar pelo menos 7.000 pontos para poder, podemos dizer assim, passar na disciplina, né? Então, ele considera o seguinte, o aluno ele tem a chance de tirar 4.000 pontos, né? Ele pode tirar a nota máxima, tá? Então, para ele poder chegar nessa última atividade aqui, ele precisa ter, pelo menos, nas outras duas atividades, uma soma de 3.000 pontos, né? Então,
você já vai conseguir saber se você é um aluno apto ou não. É só você pegar a sua atividade 1 e atividade 2, que tem lá, você já sabe sua nota, né? Então, eu acho que aqui não tem ninguém que não esteja apto, né? Quando a gente dá aqui uma olhada rápida, eu não vejo ninguém com notas assim tão baixas, a não ser que deixou de entregar alguma agora na atividade 2. Aí é uma outra situação. Bom, 3.000 pontos na atividade 1 e atividade Não, porque eu pensei que para teria que poder. esperar alguma documentação da faculdade para a gente estar publicando. Não, você documento de publicação para a faculdade, tá? Então, eu vou disponibilizar um link, como eu apresentei, eu vou disponibilizar um link, e aí você 3/12, tá? Lá no... Entendi, obrigada. Você enviar e eu te respondi ou não? Sim, entendi, obrigada. Nada. Mais alguém? Com relação à última etapa?